Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos, por favor, alva-vinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que define e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor cantando seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigado, Senhor. Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo. Jai Shila Prabhupada. Continuando com nossa leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 15. Sarvabhauma Bhattacharya oferece praçada ao Senhor, verso 263. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shuniya Dipashandi Javana Siha Maha Vaishnava Yadata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo Punhase Ninda Kera Mukhana Dekiba Parityaga Kainuntara Namana Laiba. Ao invés disso, jamais olharei para o rosto desse blasfemador, rejeitá-lo-ei e desfarei os laços que nos unem. Jamais sequer pronunciarei seu nome. Shatire kahatari chaduka serai la patita ai lebarta tyajite uchita. Informa a minha filha, Shati, que abandone sua relação com seu esposo, pois ele caiu. Quando o esposo cai, é dever da esposa desfazer o relacionamento. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Srila Sarvabhauma Bhattacharya considerou que se Amogha fosse morto, alguém sofreria as reações pecaminosas por matar o corpo de um Brahmana. Pelo mesmo motivo, seria imprudente que o Bhattacharya cometesse suicídio, pois ele também era Brahmana. Já que não se podia aceitar nenhum dos caminhos, o Bhattacharya decidiu desfazer-se de sua relação com Amogha e jamais olhar para o rosto dele. Quanto a matar o corpo de um Brahmana, o Srimad Bhagavatam 1.7.53 prescreve o seguinte: Shri Bhagavan Uvacha Brahmabandhu Nahantavya Anta Taivadarhana Mayavoha Bhayamanatam
Pariparusashanam. A personalidade de Deus, Shri Krishna, disse: não se deve matar o amigo de um Brahmana, mas se ele for um agressor, deve ser morto. Todas essas regras encontram-se nas Escrituras e deves agir de conformidade com elas. Ao citar o Smriti, Srila Sridhara Swami comenta sobre essa citação do Srimad Bhagavatam. Atatainam ayantam apivedanta paragam jiganshantam jigansi yam natena brahma bhave. Mesmo que um agressor seja um acadêmico muito familiarizado com o Vedanta, ele deve ser morto devido à sua atitude invejosa ao matar outros. Nesse caso, não é pecaminoso matar um Brahmana. Afirma-se também no Srimad Bhagavatam 1.7.57. Vapanandra vinadanam sthanam niryapanam tatra ishahi brahma bandhunam vadhunanyoastidaihika. Cortar o cabelo de sua cabeça, privá-lo de sua riqueza e expulsá-lo de sua residência é o que se prescreve para se punir o parente de um Brahmana. Não há nenhum preceito que recomende matar o corpo. Tal punição do Brahma Bandhu é suficiente. Não há necessidade de matar seu próprio corpo. Quanto a Sati, a filha de Salomão Bhattacharya, ela foi aconselhada a abandonar sua relação com seu esposo. A respeito disto, o Srimad Bhagavatam 5.5.18 afirma que Napatis chasasyam namochaye vyat samupeta mrityum. Se alguém não deve se casar caso não seja capaz de libertar seus dependentes da morte inevitável. Se um homem não está em consciência de Krishna e é desprovido de poder espiritual, não pode proteger sua esposa do caminho de repetidos nascimentos e mortes. Consequentemente, não se pode aceitar tal homem como esposo. A esposa deve oferecer sua vida e tudo quanto possua a Krishna para um maior avanço em consciência de Krishna. Caso corte o vínculo com seu esposo após este ter abandonado a consciência de Krishna, ela segue os passos das Dvija Patnis, as esposas dos Brahmanas que estavam realizando sacrifícios. Não se deve condenar uma esposa que desfaça semelhante relacionamento. A este respeito, Shri Krishna afirma no Srimad Bhagavatam 10.23.31.32. Patayo navyasuyeram pitri bhratri sutadaya lokaschat vo mayupeta devapi anumam vate na priyate anuragaya yangasango nrinamiha tammano mayum jana achirambam avapsyataha. Tal separação jamais é condenada pela vontade suprema. Ninguém deve invejar a ordem de Krishna. Até os semideuses apoiam tal ação. Neste mundo material, ninguém se torna amado pelo simples cultivo do relacionamento corpóreo. Contudo, pode-se alcançar a perfeição completa mediante a associação em consciência de Krishna. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai.
Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 1, o advento do Senhor Krishna, introdução, verso 60. Namo Bhagavate Vasudevaya, Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pratyatu Kumaruayam, Pratyatu Kumaruayam, Nahi Asmadasti Me Bhayam, Nahi Asmadasti Me Bhayam, Astamadjuvayurgarbham, Astamadjuvayurgarbham, Mrityur Me Vihita Kila, Mrityur Me Vihita Kila. Pratyatu Kumaruayam, Nahi Asmadasti Me Bhayam, Astamadjuvayurgarbham, Mrityur Me Vihita Kila. Tradução, vamos repetir. Ó Vasudeva, ó Vasudeva, podes pegar de volta o teu filho, podes pegar de volta o teu filho, e ir para casa. Não temo o teu primeiro filho, não temo o teu primeiro filho. É o oitavo filho teu, é o oitavo filho teu. E de Devaki, que me preocupa, porque é por aquela criança, que eu estou designado para ser morto, Não tem significado de Srila Prabhupada. Vamos para o verso 61. Tatreti Sudamadaya Yayoanakadum Dumbi Nabhyanam Dattadvakyam Asatoa Viditat Mamaha. Vou ler só a tradução. Vasudeva concordou e levou seu filho de volta para casa. Porém, como Kansa não tinha caráter nem autocontrole, Vasudeva sabia que não poderia confiar na palavra de Kansa. Versos 62 e 63. Mandadhyadye vraje gopa yaschamisham cha yoshita Vrishnayo Vasudeva Diya Devakya Jadjadu Striya Sarve Vai Devata Praya Ubayura Pibharata Gyatayo Bandhu Surido Yecha Kansam Anuvrata. Os habitantes de Vrindavana, encabeçados por Nanda Maharaja, incluindo seus companheiros vaqueiros e suas esposas, eram exatamente os cidadãos dos planetas celestiais, ó Maharaja Parikshit, melhor dos descendentes de Bharata. E também os descendentes da dinastia Vrishni, encabeçados por Vasudeva e Devaki, e todas as outras mulheres da dinastia de Yadu, eram semideuses dos planetas celestiais.
Os amigos, parentes e bem-querentes de Nanda Maharaja e Vasudeva, e mesmo aqueles que aparentemente agiam como seguidores de Kansa, eram todos semideuses. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Como se mencionou anteriormente, a Suprema Personalidade de Deus Vishnu informou ao Senhor Brahma que o Senhor Krishna desceria pessoalmente para mitigar o sofrimento existente na Terra. O Senhor ordenou que todos os cidadãos dos planetas celestiais nascessem em diferentes famílias das dinastias de Yadu e Vrishni em Vrindavana. Agora, este verso informa-nos que todos os amigos e familiares da dinastia Yadu, da dinastia Vrishni, Nanda Maharaja e os Gopas desceram dos planetas celestiais para participar dos passatempos do Senhor. Como se confirma no Bhagavad Gita 4.8. Os passatempos do Senhor consistem em Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam, salvar os devotos e matar os demônios. Para realizar tais atividades, o Senhor convocou os devotos que se encontravam em diferentes partes do universo. Existem muitos devotos que são elevados aos sistemas planetários superiores. Prapya punya kritam lokam ushitva shashvati samaha shuchinam shrimatam gehe yoga prasto apijayate. Após muitos e muitos anos de gozo nos planetas habitados por entidades vivas piedosas, o yogi malogrado nasce em uma família de pessoas virtuosas ou em uma família de rica aristocracia. Bhagavatam 6:41. Não, Bhagavad Gita. Alguns devotos, tendo deixado de completar o processo de serviço devocional, são promovidos aos planetas celestiais, para onde se elevam as pessoas piedosas. E após desfrutarem lá, podem ser diretamente convocados ao lugar onde acontecem os passatempos do Senhor. Quando o Senhor Krishna estava prestes a aparecer, os cidadãos dos planetas celestiais foram convidados a ver os passatempos do Senhor, e por isso se diz aqui que os membros da dinastia Yadu e Vrishni, bem como os habitantes de Vrindavana, eram semideuses ou praticamente estavam em pé de igualdade com os semideuses. Mesmo aqueles que externamente ajudavam nas atividades de Kansa, pertenciam aos sistemas planetários superiores. O aprisionamento e a libertação de Vasudeva, bem como a matança de vários demônios, tudo isso eram manifestações dos passatempos do Senhor. E como ficariam satisfeitos de ver essas atividades pessoalmente, todos os devotos foram convidados a nascer como amigos e parentes dessas famílias. Como se confirma nas orações de Kunti, no Bhagavatam 1:8-19, Matyapdaru Yatha. O Senhor desempenharia o papel de matador de demônios e de amigo, filho ou irmão de seus devotos. E por isso, todos esses devotos foram requisitados. Narayanam namaskritya naram chaiva
Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shri Chaitanya Manobhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatmayam Dadati Swapadantikam. Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Pratyato Kumarovayam Nahyasmadastime Bhayam Ashtamat Yuvayor Garbham Mrityurme Vihitakila. Ó Vasudeva, podes pegar de volta o teu filho e ir para casa. Não temo o teu primeiro filho, é o 8º filho teu e de Devaki que me preocupa, porque é por aquela criança que eu estou designado para ser morto. Vasudeva concordou em levar seu filho de volta para casa, porém, como Kansa não tinha caráter nem autocontrole, Vasudeva sabia que não poderia confiar na palavra de Kansa. Os habitantes de Vrindavana, encabeçados por Nanda Maharaja, e incluindo seus companheiros vaqueiros e suas esposas, eram exatamente os cidadãos dos planetas celestiais, ó Maharaja Parikshit, melhor dos descendentes de Bharata. E também os descendentes da dinastia Vrishni, encabeçados por Vasudeva e Devaki, e todas as outras mulheres da dinastia de Yadu, eram residentes dos planetas celestiais. Os amigos, parentes e bem-querentes de Nanda Maharaja e Vasudeva, e mesmo aqueles que aparentemente agiam como seguidores de Kansa, eram todos semideuses. Aqui nós estamos vendo por que nós precisamos realmente compreender as atividades transcendentais de Krishna. Sem entender como Krishna executa seus passatempos e tem suas atividades transcendentais, ninguém pode sair da ignorância. Ninguém pode entender nada. Se nós não entendermos a vida de Deus, nós não podemos entender nada, não vamos conseguir entender nada. Nada. Por isso que a meta é compreender Krishna e suas atividades transcendentais. E depois depois de compreender as atividades transcendentais de Krishna, saber como participar delas, porque essa é a nossa vida eterna no mundo espiritual. Essa é a temática da existência de todas as almas. Essa é a tônica da vida da alma. A alma vive relacionada com Krishna no mundo espiritual, participando de suas atividades no mundo espiritual, seus passatempos eternos com seus servos mais íntimos no mundo espiritual. Sempre, essa é a nossa vida no mundo espiritual. Só que a gente pensa que a vida é essa, né? No mundo material. Mas no mundo material a vida é essa que estamos ouvindo aqui. É essa que estamos ouvindo. É uma vida de identificação corpórea, de equívocos e de frustração e miséria, falência. Porque não é a vida real. Nós pensamos que é. Nós juramos que essa é a vida real, mas não é. A nossa vida real é essa vida de associação com Krishna. É a nossa vida eterna no mundo espiritual. Essa queda nossa no universo cósmico material, essa descida da diva do mundo espiritual para o Ekapad Vibhuti, para o universo cósmico material,
No dia que ela voltar e depois ela nunca mais volta a nascer no mundo material, no dia que ela voltar para o mundo espiritual, isso foi como um piscar de olho. Isso foi como um hiato tão relâmpago, tão efêmero, porque no mundo espiritual não existe tempo, só aqui no universo cósmico material, que não foi nada. Mas, devido à nossa identificação com esse corpo e com esse mundo, devido à nossa consciência impura, equivocada, nós agimos com o falso ego, achando que somos esses corpos, e assim nós experimentamos essa repetição de nascimentos e mortes, por um tempo que não se faz nem ideia de quanto isso dura, materialmente falando. Mas é uma experiência real. Experiência real. Não é verdade última, mas experimentamos como uma realidade. Estamos nesse corpo, estamos nesse mundo. E experimentamos essa vida de ilusão, nascimento após nascimento, e as dores materiais, nascimento após nascimento. E não tem ninguém que esteja livre disso, desde os planetas celestiais até os infernais, os inferiores. Então esse é o nosso enredamento. Então, já que estamos ouvindo isso, temos que, como fala o Shri Chaitanya Charitamrita, Krishna Tomara Hani Adi Bhagye Kabara Maya Banda Haite Krishna Tari Karapara. Até quando eu vou ficar nesse universo cósmico material experimentando essa vida ilusória de repetidos nascimentos e mortes, onde só existe frustração e dor, ansiedade e miséria? Até quando? Chega! Krishna Tomara Hari Adi Bhagye Kabara. Não quero mais, Krishna. Por favor, me ajude a sair dessa. É o que fala esse verso. Não aguento mais ilusão, desconforto, sofrimento, dores, falência e a pior das experiências, a experiência da morte. Não aguento mais. Então, por favor, Krishna. Krishna Tomara Hani Adi Bhagye Kabara. Faz muito tempo que eu me separei de você, mas eu não quero mais. É assim que o devoto ora a Krishna. Maya Banda, Aite Krishna Tari Karapara. Por favor, me ajude a sair dessa, me ocupando em seu serviço devocional, me colocando no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Então, o Bhagavatam é o livro dos devotos. Quem está interessado em entender Krishna, quem está interessado em entender o condicionamento da alma nesse universo cósmico material, que é efêmero, mas parece uma eternidade, e quer sair dessa, leva esse assunto muito a sério. Shinota Shradaya Nityan. Shinota Shradaya Nityan. Com muita fé, ouve a mensagem transcendental do Bhagavatam, ouve como é a vida de Deus, como Deus vive e qual é a nossa vida na relação com Ele, em última instância, a verdade da alma na relação com a alma suprema, e leva isso muito a sério. E ao fazer isso, Kalena Nati Dirgena Bhagavan Vishadevidi. Isso que é tão difícil, ver Deus, tal alma que está ouvindo o Bhagavatam e levando as atividades transcendentais de Krishna, sua vida real, seus passatempos eternos, muito a sério, querendo entender a ponto de participar deles, entrar dentro dele. Kalena Nati Dirgena Bhagavan Vishadevidi. Em muito pouco tempo, fala o Bhagavatam, ela consegue ver Krishna, Bhagavan, o Senhor das 6 opulências, na sua totalidade, Govinda, dentro do seu coração.
Ridi, Bhagavan Vijate Ridi. Então esse é o poder de, primeiro tem essa sinceridade de implorar a Krishna, chega Krishna, não quero mais ilusão, não quero mais enredamento. Aí Krishna põe um devoto puro no caminho dele para tirá-lo dessa, como colocou em nossas vidas, misericórdia sem causa do Senhor Chaitanya, o nosso amado Srila Prabhupada. Agora nós temos que ouvir a mensagem que é Prabhupada que está dando, significando, explicando tudo para nós aqui, da realidade da existência nossa com relação a Krishna e da realidade da vida de Deus, que é a única vida verdadeira que existe. A nossa vida material temporária é ilusória. Não é verdade isso, embora a gente relute em aceitar essa verdade, mas é verdade, é Maya, como Prabhupada traduziu a palavra Maya do sânscrito? Tudo aquilo que parece que é, mas não é, tudo aquilo que não existe, é a nossa vida, que tanto nos vangloriamos dela, e tanto nos apegamos a ela, e perdemos tempo em buscar o caminho que nos leva de volta ao lar, de volta ao Supremo, que irradica essa ilusão. E o caminho que irradica essa ilusão, aqui estamos ouvindo como, já falei, o Bhagavatam, isso lá no começo do Bhagavatam, também o Divindade e Serviço Divino, no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, logo no capítulo 2, verso 17, tem um verso que resume tudo isso. Tudo isso. Shrimatan Swakata Krishna Punyashravana Kirtana Riti Antaisto Riyabadrani Vidhunoti Surit Satan. Esse verso fala que Krishna, a suprema personalidade de Deus, como a super-alma no coração de todos, e o bem-querente do devoto veraz, está no coração do devoto, e o bem-querente do devoto sincero, verdadeiro, e o bem-querente do devoto veraz, purifica o coração daquele que ouve essa mensagem, daquele que ouve isso que estamos falando, isso que estamos lendo, o Bhagavatam, daquele que ouve sua mensagem, que saboreia suas mensagens, que por si só são virtuosas, quando ouvidas e cantadas apropriadamente por fontes autorizadas. Estamos ouvindo aqui em sessão discipular de Srila Prabhupada, estamos ouvindo de fonte autorizadíssima. Purifica o coração do devoto do quê? Do gozo material que enreda. Do gozo material que prende a alma nesse universo cósmico material, que faz com que ela fique trocando de corpo como se troca de roupa. Purifica o coração do devoto desejo de gozo material. O devoto que saboreia sua mensagem, que por si só é capaz de livrá-lo do ciclo de nascimento e morte, quando ouvida de fonte autorizada e de maneira Tatakarma Pravartana, favorável, de maneira positiva. Então, olha a solução. Essa é a solução. Queremos nos livrar do ciclo de nascimento e morte, das misérias materiais, do constante trocar de corpo em diferentes espécies nesse universo, saindo da roda do Sansara. Queremos, então nós temos que ouvir essa mensagem transcendental de Krishna de maneira muito favorável, ouvir o Bhagavatam, aceitar as instruções do Bhagavatam e segui-las, vivê-las, colocá-las na prática. O serviço devocional é prático, a vida espiritual ela é prática, ela é científica, você faz experiência diariamente espiritual, não é uma coisa sentimental, não é um oba-oba, não é.
E nem é também uma vida de estudo das escrituras seco, especulado, filosofia seca. Não é. Não é nem sentimental e nem seca. É real. É real. Então, o Bhagavata recomenda isso, que esse é o poder de se entender Krishna Katha, se ouvir constantemente Krishna Katha e executar atividades que estão bem a caráter, bem na atmosfera do Krishna Katha, que é a vida espiritual aqui e agora, já na relação com Krishna. Quem tem esse poder, Vidyate Hridaya Granti, Tijanti Sarva Sanshaya, Shantichasya Karmani, Drishta Eva Manishwari. Quem tem esse poder de fazer com que alguém se situe como alma mesmo e pare de se identificar com o corpo e se situar com o falso ego, como o eu inferior, mas vê o eu superior como mestre, vê Krishna em toda parte, dentro de todos os seres superiores e inferiores. Quem tem esse poder? Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Tanto é que esse verso fala isso, por se ouvir regularmente o Srimad Bhagavatam. Essa mensagem transcendental de Krishna, que por si só é virtuosa e ela é suficiente para liberar a alma condicionada do ciclo de nascimentos e mortes. Por se ouvir regularmente o Srimad Bhagavatam, por se servir, por ser rendido, executar serviço devocional rendido ao devoto puro de Krishna, por se ser favorável ao processo de ouvir e cantar a mensagem transcendental de Krishna, as glórias de Krishna, o santo nome de Krishna. A corrente de nascimentos e mortes do karma para, Shantichasya Karmani, para o karma. Essas atividades não têm reação para essa ação. E os nós da existência material, todo medo, todo receio. Às vezes alguém também não se rende a Krishna porque tem medo de se render a Krishna, até isso. Tem medo. Alguém não executa serviço devocional porque tem medo da identificação espiritual, tem medo de executar serviço devocional, acha que vai perder alguma coisa. Não vai perder nada, só vai ganhar. Como Krishna falou no Bhagavad Gita, famoso verso 40 do capítulo 2, o resumo do conteúdo do Gita. Nehavikrama Nashosti, Pratyavayona Vidyate, Swapamapasya Dharmasya, Trayate quer dizer livrar alguém, proteger. Trayate Mahato Bhayat, do maior dos medos que alguém pode sentir, é o medo da hora da morte, que alguém experimenta na hora da morte. E aqui está mais do que claro que isso é verdade. Olha o que Prabhupada fala aqui. Logo no começo aqui do significado de Prabhupada, ele está explicando que muitas vezes o yogi se torna malogrado. O Bhakti Yogi também se torna malogrado. Muitas vezes ele não conclui o processo do serviço devocional. Ele não consegue voltar ao lar, voltar ao Supremo diretamente. Mas ele é promovido para os planetas celestiais superiores. E se ele continua avançando em compreensão espiritual ali, quando Krishna está tendo um passatempo num planeta de qualquer parte do universo cósmico material, Krishna convoca ele para participar desse passatempo com ele, como a pós-graduação, o último passo dentro do universo cósmico material, o último estágio, para daí ele voltar ao lar, voltar ao Supremo de uma vez por todas, depois de participar com ele numa atividade transcendental dele. Aqui estamos ouvindo aqui agora. O Senhor ordenou
que todos os cidadãos dos planetas celestiais nascessem em diferentes famílias da dinastia Yadu e Vrishni em Vrindavana, para participar com ele, desse passatempo dele. Então, é exatamente o que fala esse verso. Esse verso fala que nesse caminho não há perda nem diminuição. E o menor esforço que se faça pode ser a causa de livrar a pessoa do maior dos medos. Trayate Mahato Baya, que é o medo que se sente na hora da morte. De quebra, pode vir um nascimento num planeta celestial onde há muito menos sofrimento, miséria e muito mais conforto, desfrute material. E dali, do planeta celestial, se tal alma continua buscando a meta última, que é a liberação última, ele volta ao lar, de volta ao Supremo. Então, por isso que Prabhupada fez questão de citar aqui o Bhagavatam. Aliás, o Bhagavad Gita 6.41. Prapya punya kritam lokam usitva shashwati sama shutinam shrimatam gehe yogabrastu abhijayate. Após muitos e muitos anos de gozo nos planetas habitados por entidades vivas piedosas, os planetas celestiais superiores, o yogi malogrado nasce em uma família de pessoas virtuosas ou em uma família de rica aristocracia. Então isso é o mínimo que vai acontecer com alguém que executar serviço devocional, o mínimo. Alguns devotos, tendo deixado de completar o processo de serviço devocional, são promovidos aos planetas celestiais, para onde se elevam as pessoas piedosas, e após desfrutarem lá, podem ser diretamente convocadas ao lugar onde acontecem os passatempos do Senhor. Poxa, nunca perda nem diminuição nessa tentativa. Por isso que eu sempre falo, o serviço devocional, porque é a atividade eterna da alma no mundo espiritual, é a única realidade que existe, como o Sr. Chaitanya enfatizou tantas vezes, de ver a Swarupahaya Krishneira Nityadasa, a alma não é nada, ela é simplesmente servo eterno de Krishna, e só, sempre. Nós todos somos almas e somos servos eternos de Krishna. O Sr. Chaitanya sempre enfatizava isso. Baseado nisso, o que nós, como sumo de tudo isso, entendemos, o que sobra de tudo isso? Que a única atividade que, mesmo não estando dando nada certo, dando errada, está dando certo, é Bhakti Yoga, é o serviço devocional. Porque qualquer outra atividade, por mais que aparentemente esteja sendo um sucesso, é um fracasso, não vai levar a nada. É isso aí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Prabhu, mesmo não havendo perda nem diminuição nesse caminho, o malogrado, que não teve todo o êxito no final da vida, ele tem a oportunidade de uma próxima existência, ele nascer, então... Muito mais favorável. Muito mais favorável. Uma família muito piedosa, ou muito rica, aristocrática, onde ele vai poder receber uma boa educação. Brahmanas, normalmente, instrução espiritual. Mas nesse caminho ele cometeu assim algumas ofensas, mesmo que num passado recente. Por isso que nós estamos o tempo inteiro ouvindo que mesmo esse nascimento bom não é uma garantia de nada. Por isso que o Sr. Chaitanya falava, Brahmana não é por nascimento, Brahmana é quem desenvolve as qualidades de Brahmana. O melhor dos Brahmanas é um Vaishnava. Vaishnava não é porque nasceu numa família de devotos, ele tem que ser um Vaishnava. Tem que ser realmente um Vaishnava, se comportar como Vaishnava. E o melhor dos Vaishnavas, que é um mestre espiritual,
pode ser um mestre espiritual? Ele só pode ser um mestre espiritual se ele se qualificar para isso, o maior dos Vaishnavas, o Guru. Então, essas favorabilidades, em última instância, também não querem dizer nada. O que vai importar é o que se faça, o que se viva, o que se é nesse presente nascimento, nesse presente corpo, de maneira real. O que se demonstra efetivamente. Por isso que tem muita gente que fala, sou devoto, mas age como devoto. E outros falam, não, aquele lá não é devoto, mas ele age como devoto. Será que não é? O Senhor Chaitanya falou que Bhavi Pratibanyasa Shudra Kenenaya Jai Krishna Tattva Veda Sei Guru Raya. Alguém pode nascer numa família de brahmanas, eruditos, ter uma educação de primeira classe, na família de Vaishnava, de devoto, estar na ordem renunciada da vida, ou ser até mais baixo do que um Shudra, um Chandala, um comedor de cachorro. Nada disso aí vai assegurar que ele pode ser um mestre espiritual para o mundo inteiro. O que vai assegurar vai ser se ele realmente é um Vaishnava, se ele se tornou uma alma rendida a Krishna e é um mestre na ciência da consciência de Krishna. É só isso. Pode ser ou não pode ser, não importa o nascimento. É o comportamento atual, é a realização atual que vai pesar. O resto não quer dizer nada, né? Então é isso. Falam as escrituras, Kamana Punovi Pro Manta Tantra Vishnavada. A Vaishnava, o Guru Nasya. A Vaishnava quer dizer, o Vaishnava que não é um Vaishnava. A Vaishnava, o Guru Nasya. Vaishnava Swapatyo. Patyo quer dizer cachorro, quer dizer animal. Vaishnava Swapatyo Guru. Vaishnava Swapatyo Guru. Se alguém não é um Brahmana versado, se alguém é um Brahmana versado nas escrituras, se alguém é muito erudito, muito avançado em conhecimento, mas não é um Vaishnava, ele não é qualificado para aceitar discípulo, para fazer discípulo, para salvar almas condicionadas desse mundo. Mas alguém pode ter sido até um comedor, nascido numa família de comedor de cachorro. Se ele se tornou um Vaishnava, ele é um mestre espiritual ideal para o mundo inteiro, para liberar qualquer alma condicionada. É o que explica esse verso. Então é isso. Por isso o Sr. Chaitanya foi tão contundente, tão duro com essa mentalidade leviana de casta na Índia. Não, ninguém é nada porque nasceu daquele jeito. É porque se torna, porque age. É o comportamento que pesa e não nada mais. Nada mais. O resto é resto. Então isso aí, tanto é que qual é o maior dos Vaishnavas? O maior dos Vaishnavas é aquele que é mais humilde, mais pacífico. E quem é o mais humilde, o mais pacífico? Aquele que não se julga nada, nem Brahmana, nem Kshatriya, nem Vaishya, nem Shudra, nem Brahmachari, nem Grihastha, nem Sannyasi, nem Vanaprastha, nada. Ele se julga o quê? Servo. Gopi Bharata Pada Kamalayan Dasa Dasa Udasa. O Sr. Chaitanya nos deu esse exemplo, o próprio Krishna, a encarnação mais misericordiosa de Krishna. Ele falou claramente, eu não sou nada disso. Não sou sannyasi, não sou brahmana, não sou kshatriya, não sou vaishya, não sou shudra, não sou grihastha, não sou vanaprastha, não sou nada, brahmachari. Eu sou simplesmente um servo do servo do servo do servo do servo do servo do servo de Krishna. Esse aí é o Vaishnava perfeito.
Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai.